Eu cresci inalando o cheiro de fumaça e carne grelhada. Não era um perfume. Era a fragrância da nossa vida. O DNA dos Bittencourt. Meu pai, Jonas, era o patriarca da Fogo e Tradição, a churrascaria mais reverenciada de Curitiba. Um templo de elegância no batel, onde os negócios eram fechados e os casamentos arranjados. Aos olhos de Curitiba, nós éramos a epítome do sucesso paranaense. Tradição, carne nobre e uma família sólida. Por dentro, éramos apenas uma casca que meu pai se recusava a modernizar. Eu era a filha do meio, a invisível. Minha irmã mais velha, Beatriz, era a socialite, a vitrine. Meu irmão, Gustavo, o caçula, era o golden child, o herdeiro presuntivo, apesar de só se importar com o luxo e os carros. Eu era a única com a visão, aquela que via a rachadura na fundação de mármore e ferro do nosso império. Eu tinha 30 anos, e meu mestrado em logística de alimentos não valia nada para ele. A tradição é o único marketing que precisamos, ele repetia, enquanto nossas concorrentes viravam franquias e abraçavam o delivery. Eu tentei, por anos, fazer meu pai enxergar. Eu criei um plano para expandir o negócio com o conceito de dark kitchens, cozinhas de satélite focadas apenas em entrega, que preservavam a marca de luxo do restaurante principal enquanto capturavam o mercado jovem. Ele riu. Literalmente. Em uma reunião de família, ele bateu o punho na mesa de jacarandá e disse com a voz grave que todos temiam: Helena, a Fogo e Tradição é um patrimônio, não uma pizzaria de esquina. Sua ideia de delivery de picanha chique é uma piada. Seu irmão, Gustavo, sim, entende de prestígio. Gustavo apenas sorriu, o sorriso vazio de quem herdará sem mérito. Essa rejeição foi a gota d'água. Naquela noite, em vez de chorar no meu apartamento modesto, eu nunca tive a mesada de luxo de meus irmãos, pois precisava aprender o valor do trabalho. Eu decidi que não queria mais a migalha do prestígio deles. Eu queria a churrascaria. Eu queria o controle. Eu queria provar que a piada era, na verdade, a única que podia salvar a família. Mas a vingança, eu sabia, precisava ser silenciosa e paciente. Eu comecei a trabalhar no meu plano B. Se você já se sentiu invisível na sua própria família, ou se souber onde fica Curitiba, pare agora e me diga nos comentários, porque a traição que eu sofri aqui é só o começo. Mas antes de eu te contar como eu transformei o desprezo deles em um império, não deixe de clicar no botão de gostei e se inscrever no canal. Você não vai querer perder o momento em que a verdade calou a boca de todos, eu garanto. A primeira coisa foi pedir demissão. Não do negócio da família, já que meu cargo era simbólico, mas de todas as minhas responsabilidades operacionais. Eu disse que estava cansada da falta de visão e que iria abrir uma consultoria. Meu pai nem piscou. Boa sorte com isso, Helena. Mas eu não abri uma consultoria. Eu abri a Chama Delivery. O nome era simples, discreto, sem a pretensão do fogo e tradição. Usando minhas economias e um pequeno empréstimo garantido por um mentor da faculdade, um homem de negócios austero que viu meu potencial, eu aluguei uma cozinha industrial em um bairro fora do eixo nobre, longe dos olhos curiosos da família. Minha primeira dark kitchen não era nada parecida com a opulência da churrascaria, mas era minha. Lá, eu apliquei exatamente o que meu pai desprezou: otimização logística, embalagens térmicas de alta tecnologia e, o mais importante, uma gestão de custos cirúrgica. Eu contratei o antigo mestre churrasqueiro do meu avô, um homem que meu pai havia aposentado precocemente por ser muito caro. Seu nome era Jurandir, e ele tinha uma devoção pela carne que eu nunca vi igual. Jurandir era a tradição que meu pai dizia defender, mas que ele tinha jogado fora. Em troca de uma sociedade minoritária e um salário excelente, Jurandir trouxe sua expertise e seus contatos. Em 6 meses, a Chama Delivery se tornou um sucesso discreto. Não tínhamos a visibilidade social da Fogo e Tradição, mas tínhamos algo muito mais valioso: lucro líquido, crescimento exponencial e uma base de clientes fiéis que valorizavam a qualidade sem o preço absurdo do batel. Eu mantive a Chama sob um holding chamado Investimentos Pinhal, uma homenagem discreta ao Pinheiro do Paraná, o símbolo do nosso estado. Meu pai e meu irmão, focados nos eventos de gala e na contabilidade criativa para maquiar as perdas do restaurante principal, nunca notaram a pequena revolução que eu estava financiando na periferia da sua atenção. Eu usava a churrascaria da família como laboratório, observando o caos financeiro, as dívidas ocultas e, o mais importante, a crescente impaciência dos credores. A vingança estava sendo cozinhada em fogo lento,
E o aroma da retribuição estava quase pronto. Eu estava prestes a mostrar que uma piada de logística valia mais do que o prestígio vazio da família. A próxima fase do meu plano dependia de um evento. A celebração de 40 anos da Fogo e Tradição. Seria o palco da minha humilhação final, mas também o palco da minha ascensão. No ano seguinte, a Fogo e Tradição chegou ao seu 40º aniversário com mais pompa do que estabilidade. Meu pai, obcecado em manter as aparências, organizou um jantar de gala no salão principal, convidando toda a sociedade de Curitiba, empresários, políticos e, claro, os credores. Eu sabia que o restaurante estava à beira do colapso. Meu irmão, Gustavo, havia esgotado as linhas de crédito com investimentos estúpidos em vinhos raros e um novo sistema de iluminação que só servia para ofuscar o balanço. Minha mãe, Maria, vivia no mundo das joias e dos eventos de caridade, completamente alheia à contabilidade. Minha irmã, Beatriz, só se preocupava em manter o feed do Instagram impecável com fotos do evento. Eu, Helena, estava lá, de vestido preto discreto, observando cada detalhe. Eu já não era mais a invisível. Eu era a Investimentos Pinhal. E nos bastidores eu estava comprando as dívidas da Fogo e Tradição por centavos de real. Meu mentor, o Sr. Otto Schneider, um empresário com ligações em São Paulo e até no exterior, havia me alertado sobre um grupo de investimento nacional, a Grupo Alfa, que estava em negociações avançadas para comprar a churrascaria. O negócio, orquestrado por meu pai em segredo, era a única maneira dele evitar a falência pública e manter algum prestígio, jogando a culpa do fracasso nas mudanças do mercado. Meu objetivo mudou de apenas salvar a empresa para comprar o Grupo Alfa, antes que eles comprassem a Fogo e Tradição. Essa era a vingança ideal. Usar o poder que meu pai nunca me deu para comprar o futuro que ele estava tentando vender. Eu usei todo o lucro da Chama Delivery, o dinheiro que eu estava economizando para a minha casa, e o apoio irrestrito do Sr. Otto, que estava ansioso para ver o resultado do meu plano. Naquela noite de gala, o salão estava cheio de tensão camuflada pelo brilho dos lustres. Depois de um discurso melancólico sobre 4 décadas de tradição, meu pai, Jonas, ergueu uma taça de vinho tinto, o rosto vermelho de orgulho e álcool. Foi o clímax da sua arrogância. Ele começou a agradecer. Agradeceu a Gustavo pelo cuidado com o legado e a Beatriz pela representação impecável. E então virou-se para mim, com um sorriso de escárnio que eu nunca esqueceria. "E temos a Helena", ele disse com a voz amplificada pelo microfone, silenciando a sala. Nossa Helena, a da logística, a que achava que podia entregar picanha em caixinha de isopor. Uma piada temporária que provou que a tradição não se dobra à modernidade barata. Mas hoje, ela está aqui para aprender. Helena, meu amor, hoje é um dia em que celebramos o verdadeiro valor, aquele que você nunca compreendeu. A humilhação era pública, total e irrevogável. Eu senti o sangue gelar, mas mantive o olhar fixo. Este era o momento que eu esperava. A vingança é um prato que se serve frio, mas eu o serviria com fogo. Meu pai deu as costas para mim e, com a grandiosidade de um imperador, fez o anúncio que mudaria tudo. Meus amigos, é com um misto de tristeza e grande visão de futuro que anuncio que a Fogo e Tradição será vendida. Passaremos o bastão para um grupo de investimento nacional que tem os recursos para levar o legado adiante. A sala explodiu em murmúrios chocados. Gustavo e Beatriz pareciam confusos, mas meu pai continuou. O Grupo Alfa assumirá o controle majoritário. É a decisão mais sensata para... Ele foi interrompido. A porta principal do salão, uma pesada peça de madeira entalhada, se abriu com um estrondo suave, e um homem entrou. Não era um convidado. Era um homem elegante, de meia idade, com um terno impecável e a seriedade de um juiz. Era o Dr. Sérgio Marcondes, o principal advogado de M&A do país, conhecido por ser a face pública de aquisições hostis. Ele andava em direção à mesa principal com um envelope pardo nas mãos, a expressão fria. Meu pai parou de falar, o sorriso congelado no rosto. Sérgio, o que significa isso? A cerimônia de assinatura é na próxima semana, meu pai disse, a voz vacilando. O doutor Sérgio nem olhou para ele. Ele veio diretamente até a mesa, parou ao meu lado e estendeu o envelope. Todos os olhos estavam fixos em mim. A plateia estava em silêncio absoluto. Dr. Sérgio, em um tom de voz seco e profissional, se dirigiu à sala. Senhores, em nome do meu cliente, o Grupo Alfa,
Lamento informar que as negociações de compra da Fogo e Tradição foram interrompidas. Meu pai cambaleou. O quê? Interrompidas por quem? Isso é um contrato, Sérgio. O advogado finalmente olhou para meu pai, mas suas palavras foram para a sala. Foram interrompidas porque nas últimas 48 horas, o Grupo Alfa foi adquirido integralmente pelo holding Investimentos Pinhal. O salão explodiu em choque. O barulho de talheres caindo na mesa. Investimentos Pinhal? Ninguém ali havia ouvido falar. Meu pai gritou, a voz rouca. Investimentos Pinhal? Que palhaçada é essa, Sérgio? Quem está por trás dessa sabotagem? O advogado, com um pequeno gesto de cabeça em minha direção, deu a resposta que selaria o destino da família. O acionista majoritário da Investimentos Pinhal, e, portanto, o novo proprietário do Grupo Alfa e da Fogo e Tradição, é a senhorita Helena Bittencourt. A sala ficou em um silêncio tão pesado que podíamos ouvir a música de fundo. Meu pai parecia ter levado um choque. Ele se virou para mim, a raiva se transformando em incredulidade. O homem que ele chamou de piada era o dono da sua vida, do seu prestígio. Ele se levantou, cambaleando, o rosto contorcido pela derrota. Meu pai, Jonas, levantou-se abruptamente, a cadeira caindo para trás com um baque estrondoso. Você fez isso? Você me traiu, sua piada. O insulto, repetido em voz alta na frente de toda a Curitiba, perdeu toda a força. Eu apenas peguei o envelope das mãos do Dr. Sérgio, que permaneceu impassível, e abri-o com calma. Dentro havia apenas uma carta de demissão, a minha, datada de 4 anos antes, com uma nota manuscrita. Voltarei para comprar o que é meu. Eu havia usado a humilhação para alimentar a minha vingança. Não é traição, pai, eu disse, a voz baixa, mas firme, ecoando pela sala silenciada. É logística. A logística que você disse ser uma piada. Enquanto você focava na pompa da picanha na chapa, eu foquei na margem de lucro do delivery, no que realmente estava dando dinheiro. A Chama Delivery, a sua pizzaria de esquina, financiou a compra de todas as dívidas que o Gustavo e o seu prestígio arruinaram. E agora, a Chama é a Investimentos Pinhal. E a Investimentos Pinhal é a dona da Fogo e Tradição. A vingança era doce, mas eu precisava ser cirúrgica. O choque nos rostos de Gustavo e Beatriz era impagável. Eles olhavam para mim como se eu fosse um fantasma. Gustavo, em particular, estava lívido. Você não pode fazer isso, Helena. Isso é o legado da família. Ele gaguejava. O legado estava falido, Gustavo. Eu rebati, sem tirar os olhos do meu pai. Eu salvei o legado. Eu o comprei. E agora, as regras são minhas. Minha mãe, Maria, finalmente encontrou a voz, mas estava chorando. Helena, por favor, somos uma família. Não faça isso com seu pai. Eu me aproximei de Jonas, que estava desmoronando, as mãos tremendo. Ele havia investido toda a sua identidade no prestígio daquele nome, e eu o tinha arrancado dele. Mas eu não estava ali para destruí-lo completamente. Eu estava ali para reconstruir. O verdadeiro valor da vingança não estava na destruição do meu pai, mas na minha capacidade de mostrar que eu era a única pessoa capaz de preservar o que ele amava. Naquela noite, eu tive o controle total e incontestável da Fogo e Tradição. O Dr. Sérgio Marcondes, com a eficiência de um cirurgião, notificou a junta de credores e anunciou a nova gestão. A festa de 40 anos se transformou em uma coletiva de imprensa improvisada, com a sociedade de Curitiba observando a queda do patriarca e a ascensão da piada da logística. Meu irmão, Gustavo, foi o primeiro a tentar argumentar, mencionando a cláusula de sucessão que meu pai tinha feito em seu favor. Eu o olhei com pena. A cláusula só se aplica em caso de herança ou aposentadoria, Gustavo. Não em caso de venda. E, tecnicamente, o negócio foi vendido ao Grupo Alfa, que me pertence. Portanto, a cláusula é inválida. Se você quiser um emprego, pode se candidatar ao cargo de gerente de eventos. Seu charme pode ser útil, desde que fique longe da contabilidade. Ele me fulminou com os olhos e saiu do salão, prometendo uma guerra jurídica que nunca começou. Minha irmã, Beatriz, em um movimento surpreendente, me abraçou e sussurrou. Eu sempre soube que você era a mais esperta. Pelo menos o lifestyle está salvo. Sua preocupação era superficial, mas sua aceitação era real. O confronto final foi com meu pai. Ele se trancou no escritório, o cheiro de charuto e derrota pairando no ar.
Quando finalmente o encontrei, ele estava sentado, com a cabeça nas mãos, um homem envelhecido pela humilhação. Você me destruiu, Helena, ele murmurou. Você tirou tudo de mim. Eu me sentei na cadeira em frente à sua. Eu tirei a dívida, pai, e tirei a sua teimosia. Você não foi destruído. Você foi forçado a recomeçar com um novo propósito. Você ama a carne, a tradição, o ritual do fogo. Mas você não ama a gestão, a burocracia, a logística. E foi a logística que nos matou. Eu lhe apresentei um plano, um novo cargo, com um novo salário, menor, mas digno. Ele seria o mestre churrasqueiro da tradição, um embaixador da marca, responsável pela qualidade da carne, pelo treinamento dos novos churrasqueiros e pela manutenção do fogo de lenha no salão principal. Um cargo de honra, de paixão, mas sem qualquer poder administrativo ou financeiro. Você quer que eu trabalhe para você como um empregado? Ele perguntou, incrédulo. Eu quero que você preserve a alma do negócio, pai. Eu cuido da mente, da logística, da expansão, do delivery que você desprezou, e você cuida do coração, da chama que nos fez grandes. Eu não o quero fora da minha vida. Eu quero que você use seu talento onde ele realmente importa. A vingança era completa, mas o perdão começava a tomar forma. Meu pai hesitou por 3 dias. 3 dias de silêncio na mansão, onde eu assumi o controle da fogo e tradição. Nesses dias percebi que a minha vingança não era contra ele, mas contra a sua miopia e o seu desprezo. Eu estava salvando o legado e, ao mesmo tempo, estava salvando meu pai de si mesmo. No 4º dia, ele apareceu na Dark Kitchen da Chama Delivery, no bairro industrial. Ele vestia um avental de couro novo, não o terno caro de sempre. O mestre Jurandir, meu sócio, estava grelhando uma picanha, e o cheiro era inebriante. Meu pai observou Jurandir trabalhar por um longo tempo, em silêncio. No final, Jurandir o convidou para provar um corte. Os 2 mestres, um velho e um renovado, compartilharam a carne com um aceno de respeito. Foi ali, naquele ambiente de trabalho duro e focado, longe do prestígio vazio do salão principal, que ele aceitou. Ele não verbalizou um pedido de desculpas, mas o seu olhar disse tudo. Ele aceitou o cargo de mestre churrasqueiro da tradição. Ele estava de volta ao fogo, no chão de fábrica, fazendo o que ele realmente amava, com o respeito dos funcionários que ele havia negligenciado. Eu fiz as mudanças necessárias na fogo e tradição. Fechei as contas problemáticas, renegociei as dívidas, que agora eram minhas, e integrei a logística da Chama Delivery. A churrascaria se tornou um híbrido de tradição e modernidade, mantendo a experiência de luxo no salão, mas com uma linha de delivery de alta performance. Em um ano, a Fogo e Tradição estava mais lucrativa do que nunca, com o nome de Helena Bittencourt em todas as reportagens de negócios, não como a piada, mas como a visionária de Curitiba. Gustavo, incapaz de aceitar a derrota, abriu uma pequena empresa de eventos que faliu em 6 meses. Beatriz usou a história para impulsionar sua carreira de influencer, ironicamente. E meu pai? Ele floresceu. Longe da contabilidade e do estresse da gestão, ele era o guardião da tradição, a alma visível da marca. Ele ensinava os jovens churrasqueiros, fazia tours guiados pela Câmara Fria e recebia os clientes mais antigos com orgulho. Ele encontrou um novo propósito. A história da minha ascensão foi a história de uma vingança que se transformou em salvação. Eu havia me vingado do desprezo do meu pai ao provar minha capacidade, mas no final, eu lhe ofereci a chance de recuperar sua dignidade. A humilhação pública que ele me causou foi o catalisador para a minha ascensão, e a minha atitude final foi o catalisador para a sua mudança de vida. Eu poderia ter tirado tudo dele, deixado-o na ruína, mas entendi que a verdadeira vitória não está em derrubar o outro, mas em se erguer de forma a elevá-lo também, a um novo patamar, onde ele pudesse florescer. O nosso relacionamento não voltou a ser o que era. Ele não é mais o patriarca tirano, e eu não sou mais a filha invisível. Somos sócios, com um respeito profissional e um laço familiar renovado, baseado na admiração mútua, algo que nunca existiu antes. O silêncio daquela noite de gala, provocado pela minha revelação, foi o prelúdio para um novo capítulo, onde a piada da logística se tornou a CEO que salvou a tradição. Meu pai, Jonas, hoje me olha com orgulho, um orgulho que ele não consegue esconder. Um orgulho que não é de pai para filha, mas de mestre para mestre. E essa é a minha maior e mais fascinante vitória.
Essa foi a minha história. Eu fiz a escolha de não apenas vencer, mas de erguer quem me derrubou, em um ato que o meu pai nunca esperou. A vingança me deu o controle, mas o perdão me deu a paz. A minha pergunta para você é: se você estivesse no meu lugar, depois de ter o poder de tudo, você teria feito o mesmo? Você teria dado um novo propósito a quem te humilhou publicamente? Deixe sua resposta e sua história aqui embaixo. E não se esqueça de ativar o sino das notificações para que você não perca a próxima história chocante de quem aprendeu que o maior poder está em quem a gente escolhe se tornar.